Certo, pessoal? Na aula de hoje, a gente vai começar a abordar a equação geral dos gases, né? E eu já começo trazendo a equação logo de cara para vocês, porque talvez você já tenha visto ela, talvez você já tenha assistido até alguma aula sobre ela, mas ainda está com alguma dúvida aí. E o que eu trago para vocês, e também trago essa fórmula logo de cara. Porque se fosse só uma questão de decorar, cara, e usar as equações num exercício, a física seria muito fácil. Então você pegaria ali uma série de listas e ficaria todo dia memorizando, e alguma hora você ia acabar compreendendo tudo de física, porque você afinal sabe todas as fórmulas. E a gente sabe que não funciona assim. O importante da física é você entender muito bem o contexto, entender muito bem do que está sendo falado, do que está sendo estudado, para que você, diante de uma situação que seja nova, que seja até inesperada, você consiga resolver uma questão. Porque, diferente de ter decorado e ter treinado um tipo de exercício específico, você agora compreende melhor as equações. Então, eu trago a fórmula justamente para você olhar e falar, cara, e aí, o que isso significa? O que isso quer dizer? Né? Então, o que a gente vai fazer hoje é investigar e compreender melhor a equação geral dos gases, beleza? Então, vamos lá. Na aula passada, né, eu mostrei para vocês 3 tipos de transformações gasosas diferentes. Então, o objetivo era investigar a relação que cada uma das grandezas, pressão, volume e temperatura, fazia uma com a outra. Então, era investigar, por exemplo, qual era a relação entre pressão e volume, era investigar a relação entre pressão e temperatura e investigar a relação entre volume e temperatura também. Então a gente tem aqui transformação isotérmica, a gente passou pela transformação isovolumétrica e a gente passou também pela transformação isobárica. Eu acho importante você dar uma olhada nessa aula, é a aula anterior, para que você compreenda muito bem todos os termos que a gente vai usar nessa aula de agora. Mas vamos então para essa relação. O que essa relação quer dizer e como que a gente pode compreender ela melhor? Então, para fazer isso, eu vou propor uma espécie de experimento. A gente meio que vai fazer um processo de transformação gasosa bem aqui embaixo. Então, olha só. Eu vou fazer 2 processos. Eu vou fazer um processo de aquecimento. Então, eu vou pegar um gás que está numa condição inicial e eu tenho lá as grandezas, pressão, volume e temperatura. É uma massa de gás fixa. E eu vou primeiro fazer um aquecimento isobárico. Então, o que eu quero dizer com isso? Quero dizer que a pressão ao longo desse aquecimento vai se manter constante. Então, vai ser a mesma pressão durante todo o processo. Então, é uma transformação que a gente já conhece, isobárico. Por isso, é importante ver a outra aula. Na segunda etapa, até o estágio final, a gente vai fazer um aquecimento isovolumétrico. Então, aqui, nessa segunda parte, a gente vai ter uma pressão variável, mas o volume vai ser constante. Então, primeiro isobárico, depois isovolumétrico. Ok? Para auxiliar mais a gente, eu vou entrar com o diagrama PV. Então, esse é o diagrama que a gente também deu uma olhada na aula passada. Esse diagrama é um gráfico, na verdade, ele só é um gráfico de pressão por volume. E aqui já estão as 2 transformações desenhadas. Então, eu saio de um estágio inicial com pressão constante. Olha, a pressão foi o tempo todo a mesma ao longo dessa primeira linha que eu desenhei aqui. E de A para F, né? Então a gente foi do estágio inicial para o estágio intermediário, depois para o estágio final. De A para F, a gente faz o tal do aquecimento com volume constante. Então, por isso que fica essa linha vertical aqui, porque é sempre o mesmo volume. E o que eu vou fazer agora, galera? Eu vou escrever aquilo que a gente sabe sobre esse processo. Então, no estágio inicial, a gente tinha aqui, vou colocar um pouquinho para o lado, mas não perca a ideia desse gráfico de vista. Então, eu tinha PI, VI e TI. E eu fui para um estágio, eu vou usar bem as letrinhas mesmo, tá? Então, eu fui para um estágio onde eu tinha PA, VA e TA. Beleza, qual foi a transformação? Foi uma transformação isobárica. Se você lembrar da transformação isobárica, a gente pegava isobárico, então eu tenho pressão constante e a gente vai variar o volume. Então, no isobárico, a gente tinha isso aqui, VI, TI é igual a VA, TA. Essa foi a primeira transformação que a gente fez. Na segunda transformação, a gente vai do estágio PA, VA, TA para um estágio onde a pressão é final, o volume é final e a temperatura é final. E o que acontece nesse estágio aqui? Bom, a relação, como foi um aquecimento isovolumétrico, o volume foi constante, então a gente vai ter só pressão e temperatura aí. Então a gente vai ter PA sobre TA é igual a PF sobre TF. Beleza? Então, o que a gente faz agora, galera?
para a gente compreender melhor aquela equação geral do estado dos gases, o que eu vou fazer é tentar sumir com os valores PA e TA. Então, como assim sumir? O que eu quero é que eu não saiba exatamente, ou que eu passe por esse processo, onde o intermediário aqui é A e vai direto para o F. Como assim? Eu vou isolar as variáveis que têm a ver com A e vou colocar tudo em função daquele primeiro estágio lá inicial, como se eu tivesse passado direto de I para F. Vocês vão entender. Olha só. O que eu vou fazer agora é o seguinte. Bom, a pressão PA, estão vendo aqui, circulada aqui, embaixo da minha foto. Se a gente olha o gráfico, era a mesma pressão que eu tinha aqui, ó, em PI. Então, isso aqui era PI e o volume era VI. Então, PA era a mesma coisa que PI. Por quê? Para chegar até o estado A, eu tinha a mesma pressão que a pressão inicial. Lembra? Foi um aquecimento isobárico. Então, era a mesma pressão. Então, vou até tirar aqui a cor. Vou mudar a cor para a gente entender melhor. Acompanha aí. Então, a primeira mudança foi perceber isso. Que a pressão A, na verdade, era a mesma pressão que a pressão I. E aqui a gente tem PF e TF. Agora eu vou tentar assumir com TA, que era a temperatura no ponto A, no ponto intermediário A. Eu não quero depender da informação do ponto intermediário A. Então, o que eu faço agora? Eu uso essa primeira relação e chego aqui, ó, ao seguinte resultado. Vamos isolar o TA. A gente vai resolver essa equação para o TA. A gente passa isso aqui para lá e fica assim, ó, que o TA, ele nada mais é que VA vezes TI, esse TI passou para cima multiplicando, dividido por VI. Tranquilos? Então, é isso aqui que eu vou substituir no lugar de TA. Então, vamos fazer isso, ó. VA, a gente tinha VA, TI. Deixa eu ver se eu consigo copiar. Ctrl C, Ctrl V. A gente tinha isso aqui no lugar. Isso aqui é uma divisão. Opa, Ctrl. Deixa eu mudar a cor aqui para a gente ver melhor. É isso que a gente tinha. Isso aqui a gente bota de preto. Isso aqui foi o que a gente conseguiu, quase. E isso aqui é uma divisão de fração, né, pessoal? Então, se é uma divisão de fração, isso aqui multiplica pelo inverso da fração. Então vai ficar assim, ó. PI, o inverso dessa fração que está embaixo, ela vai ficar PI, VI. Então isso aqui fica na parte de cima e isso aqui fica na parte de baixo. VA e TI. E aqui do outro lado fica as condições finais do meu gases. PF sobre TF. Então, calma que já está chegando lá. Tá vendo esse VA aqui? Eu vou passar lá para o outro lado. Aí você vai falar, pô, apareceu mais um termo em função daquele ponto intermediário. E o nosso objetivo é ficar sem esses termos. Olha, a gente já tem P, I, VI e TI. E agora a gente tem do outro lado PF sobre TF, mas a gente tem a droga do VA aqui. Será que a gente vai conseguir resolver isso? Se a gente lembrar lá das nossas proposições iniciais, a gente sai do estágio A, rumo ao estágio F, por um aquecimento isovolumétrico. Então aqui, ó, esse VA aqui, esse VA é igual ao VF. Por quê? Porque a gente manteve fixo o volume na nossa proposta. Então a gente propôs que o volume fosse fixo. Então não mudou o volume. Então VA é igual a VF. Então o que a gente escreve agora, finalmente? Que PI, VI sobre TI é igual a PF, VF sobre TF. Tudo bem. O que você chegou? Qual é a conclusão? Galera, o que eu fiz foi sair de um estágio inicial, passar para um estágio intermediário A e chegar até um estágio final F. Só que a gente consegue estabelecer uma relação onde a gente não depende nada. Então vamos pegar aqui. A gente não dependeu em nada. Meu Deus, está difícil hoje. A gente não dependeu em nada do estágio intermediário. Ou seja, não importa muito como que você chegou, bom, pelo menos para efeito das variáveis, não importa muito como que você chegou até F. Só importa que você foi até F. E aí eu posso comparar I com F direto. Então eu poderia ter vindo assim, poderia ter feito um aquecimento quebrado, eu poderia ter variado. Então não estou mais preso a uma transformação gasosa especial. Eu posso ir de qualquer forma. E é por isso que a gente chama a equação geral dos gases. Ela é a equação geral dos gases porque
eu não dependo assim de ser uma transformação. Eu posso ir variando qualquer coisa e mexendo em qualquer variável que as outras vão respondendo. Então eu relaciono diretamente a posição, quer dizer, o estado inicial do gás com o estado final aqui em F. Beleza? Então essa é a primeira parte. E é isso que significa a gente ter essa equação geral dos gases aqui. Quer dizer, que agora eu não preciso fazer uma transformação especial. Posso ir de forma genérica, de qualquer forma. Variou um, variou outro, variou um, e comparar com comparar uma situação inicial do gás com uma situação final do gás. Como a gente fez na aula passada. Então, as questões davam valores iniciais e a gente comparava com valores finais. Essa é a primeira parte da aula, que é a equação geral dos gases. Agora falta a gente abordar a equação de Clapeyron. Então, a gente vai ver como que a gente chega na equação de Clapeyron agora. Certo, pessoal? Então, agora que a gente já abordou a equação geral dos gases, a gente pode olhar para a equação de estado de um gás. Então, como é que funciona? Então, eu vou trazer aqui uma pergunta para você ver bem, mais ou menos, qual é o nosso problema. Aqui a pergunta diz, qual é o volume ocupado por 1 mol de gás de oxigênio, né? Quando submetido a uma pressão de 0,40 atm e na temperatura de 127 graus Celsius. E aqui eu vou colocar entre parênteses os 400 Kelvin, lembrando que a gente sempre tem que trabalhar com gases, a gente trabalha na escala Kelvin, tá bom? Então, a gente não consegue usar essa equação aqui geral dos gases que a gente acabou de ver. Por quê? Porque ela é comparativa. Então, eu tinha que saber pressão, volume e temperatura do gás, né? Em que condições ele estava, e aí eu levava ele para um segundo estágio. Então eu ia de um estágio 1 para um estágio 2. Então a gente ficou vendo isso bastante. A gente pode fazer isso sempre porque a gente descobriu que isso dá sempre o mesmo valor. Pressão, volume sobre temperatura. A gente sempre obtém o mesmo valor para uma determinada amostra de gás. Pode ser qualquer amostra, mas se a gente fixar a amostra, a gente sempre vai ter o mesmo valor e por isso a gente pode fazer essa comparação. Então, só que do jeito que veio essas informações aqui, a gente não sabe. Então a gente ou tem que saber tudo antes, e aí passar por um processo, e aí a gente vai saber o que aconteceu depois, ou a gente não sabe o que fazer. Então a gente não poderia responder essa primeira pergunta, porque a gente não tem as condições iniciais do gás. Então o que a gente faz agora? Então a gente foi lá e pensou, então vamos obter essa constante. Vamos ir para o laboratório e vamos verificar, vamos pegar uma condição específica e vamos obter o valor dessa constante. A partir daí a gente sempre vai poder fazer transformações. Então, desde que eu saiba o valor dessa constante que está aí na nossa fórmula da equação geral dos gases. Então, o nosso objetivo é obter esse valor. Então, o que a galera fez? Os cientistas foram lá e pensaram o seguinte, vamos pegar uma amostra de 1 mol. Então, a primeira parte é fixar 1 mol. Porque a gente sabe que o número de moléculas vai ser fixo. E a gente viu lá pela hipótese, 1 mol. Pela hipótese do Clapeyron, a gente sabe que não importa se fosse oxigênio, hidrogênio, se fosse gás carbônico, ia ocupar o mesmo volume. Então, o que muda, é claro, é o peso. Então, se eu tenho oxigênio, eu vou ter 32 gramas em 1 mol. Se for gás hidrogênio, que é H2, eu vou ter 2 gramas em 1 mol. Tudo bem? Por causa da massa molar. Então, dá uma olhada nisso. Naquela aula que eu expliquei para vocês sobre os comportamento dos gases. Então, olha só. A gente vai agora pegar e fixar uma condição para esse gás, para a gente determinar qual é o volume que ele vai ocupar. Então, vamos fazer isso. A gente vai pegar uma condição que é conhecida como a CNTP. CNTP nada mais é que uma atmosfera de pressão. Então, é a pressão que a gente está aqui a nível do mar. Se você mora perto do litoral, se você não mora em nenhuma montanha, a gente vai ter uma pressão atmosférica de 1 atm. E a temperatura de 0 graus Celsius. Então, essas são as condições da CNTP, 1 atm e temperatura de graus Celsius. E aí eu vou lá no laboratório e deixo na seringa, eu vou calibrando até chegar nessa pressão de 1 atm e vou resfriando o gás até chegar no 0. E eu vou ver agora qual é o volume que ele vai ocupar. Então eu estou pegando essas 3 variáveis que importavam para a gente. Pressão, volume e temperatura. Quando eu faço isso, pessoal, e aplico nessa divisãozinha aqui, PVT, eu descubro que esse volume aqui, é de 22,4 litros. 22,4 litros. Então, quando eu faço isso aqui ser 1 atm e esse cara aqui ser 0 graus Celsius, esse dado aqui ele vem do laboratório. E aí, quando eu realizo essa divisão para obter aquele valor da constante, eu chego nesse valor que eu já fiz aqui, 22,4 vezes 1 dá 22,4 dividido por 273, aqui não é zero, tá? Lembrando que tem que ser Kelvin. Então dá 0,082. E aí a unidade disso aqui vai ser atm vezes litro por Kelvin.
O que é isso que eu obtive? Olha a malandragem agora. Agora que eu tenho essa constante, eu posso sempre calcular, mais ou menos, dada aquela parte que estava aqui em cima, dada essa questão que estava aqui em cima, eu posso determinar qual é o volume que o gás vai ocupar, porque eu já sei qual é a constante que tem que dar. Eu não preciso de um estado intermediário, não preciso comparar dois estados. Eu posso pegar direto e saber que essa fração, essa equação aqui, PV sobre T, tem que dar isso aqui. Só que um detalhe, a gente fixou um mol, tá? Então vamos chamar agora alguns detalhes. Essa constante que a gente obteve, a gente chama de R. E a constante ela é conhecida como a constante universal dos gases. Por quê? Por quê? Universal? Bom, porque a gente viu que todo gás acaba sempre ocupando, o mesmo 1 mol de gás sempre ocupa o mesmo volume, pelaquela hipótese que a gente viu lá no comportamento dos gases. Então, isso vale para oxigênio, hidrogênio, gás carbônico, qualquer gás, ele vai sempre ocupar aqueles 22 litros naquelas condições. Por isso, sempre vai dar o mesmo valor de R. O R pode mudar, essa constante universal dos gases ela pode mudar dependendo da unidade que a gente usou. A gente não é obrigado a usar pressão em ATM, litro e Kelvin, igual a gente fez. Então, eu estou mostrando aqui que esse valor de R pode mudar dependendo das unidades da pressão, do volume e da temperatura. Temperatura você vê que a gente é obrigado a usar Kelvin, beleza? Mas litro, volume e pressão, não. Tudo bem. Aí a gente pode ter valores diferenciados, isso é só um detalhe, mas a gente obteve esse valor aqui, ó. Tranquilo? Então esse é um primeiro detalhe. Beleza, mas se a gente usar o sistema internacional, que é essa linha aqui, a gente vai usar esse valor de 8,31. Então, no sistema internacional de unidades, a gente vai ter que usar o Newton por metro quadrado, ou, isso aqui é conhecido como Pascal, é uma unidade de pressão, e o volume é 1 metro cúbico, ok? E aí a constante vai mudar. Então o primeiro detalhe é que essa constante muda se eu usar unidades diferentes. O segundo detalhe é que, se você lembra ali no começo, eu falei, vamos fixar 1 mol de gás, vamos pegar 1 mol de gás. E aí de novo a gente vai para o laboratório e faz, tá, mas o que acontece quando eu tiver 2 mol de gás? Quando eu tiver 3 mol de gás? Então, o que acontece com o valor dessa constante é que ela é multiplicada. Então o que a gente faz é simplesmente botar um Nzinho aqui, ó. Quando a gente bota esse Nzinho, e a gente bota que isso aqui é o número de moléculas, a gente inclui esse detalhe da fixação de 1 mol. Então não precisa mais ser 1 mol. Agora a gente sabe qual é o valor da constante para qualquer mol de gás que eu tiver. Então, dada qualquer situação, eu só preciso saber o número de moléculas, essa constante que saiu do laboratório, e eu vou poder determinar um desses fatores se eu tiver os outros dois. Então, geralmente, você vai ter ou pressão ou volume, e aí eu posso determinar a temperatura, né, como uma variável. Ou qualquer um desses três. Na verdade, é sempre assim. A gente vai ter 2 fatores e o terceiro vai ficar dependendo aí. É uma questão física. Ele vai ficar vinculado aos 2 primeiros. Então, o terceiro, pode ser o volume, pode ser a pressão, ele fica vinculado aos outros 2. E, claro, a quantidade de moléculas que eu tiver. E isso aqui, que é uma constante, então constante é um valor fixo. Tranquilo? Então, isso aqui é conhecido como equação de Clapeyron. Então, essa é a equação de estado dos gases. E agora, eu só passei esse T aqui multiplicando para lá, porque a gente não fica com ele, né? Mas a ideia é que isso aqui é a tal da equação de estado de um gás. A partir de agora, a gente tem 2 equações, e essas 2 equações vão servir para quase tudo que a gente precisar resolver. Essa equação aqui, que compara estados. Então, Ctrl C. Quando eu estiver comparando estágios de uma transformação, e essa aqui, para quando eu quiser saber a situação de um gás. Tranquilos? Então, eu espero que você tenha entendido de onde surge essa segunda equação, né? A necessidade dela, para que ela serve exatamente. Então, é quando eu não tiver que comparar um estágio anterior, mas quiser determinar uma dessas variáveis aqui, seja pressão, volume ou temperatura, dada uma massa de gás, um número de moléculas de gás. Então, eu só preciso saber qual é a constante. E aí a gente determinou ela sai de um experimento, e aí com ela, a partir dela, a gente pode fazer essa brincadeira aí de determinar essas variáveis. Tranquilos? Então, essa é a ideia. A gente pegou tudo o que a gente precisava de gás. Lembrando que a gente está fazendo isso, porque agora que a gente sabe entender bastante o comportamento dos gases, a gente vai conseguir agora, finalmente, entrar nas máquinas térmicas. Então a gente vai cair, né? A gente vai correr atrás de entender qual é o funcionamento das máquinas térmicas. E lembrando, né? Ela funciona com gás, então a gente vai acabar usando muito gás. Então por isso que eu entrei nesses detalhes todos aí. Valeu? É isso. Se isso te ajudou, deixa o seu like, compartilha esse canal e se inscreve.